Hoje a minha conversa é um pouquinho diferente. Hoje eu quero fazer uma reflexão a respeito da literatura de escrita feminina, tá? Da literatura escrita por mulheres. Então, contemporaneamente, a gente tem uma série de escritoras, mas se a gente retroceder um pouquinho, historicamente, nós vamos perceber que não havia muitas escritoras. A gente tem, no Brasil, poucas menções a escritoras. E a gente sabe que elas escreviam e escreviam muito. Inclusive, muitas escreviam com pseudônimos masculinos, justamente porque a literatura feminina ela tinha uma conotação menor, né, de ser uma literatura trivial, do dia a dia, de, como dizem alguns, de problemas femininos. Então a minha fala hoje é para mostrar um pouquinho como a escrita feminina ela foi marginalizada, inclusive nas escolas. Então se nós pensarmos, vamos pensar nos livros didáticos. Durante muitos anos, praticamente 70 anos, foi utilizada a Antologia Nacional, escrita pelo Carlos de Laet e o Fausto Barreto. Bem, a Antologia Nacional, são esses livros aqui, tá? Eles eram utilizados nas escolas como Dom Pedro II, o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, a Escola Normal do Distrito Federal, no Colégio Militar e em outros estabelecimentos de ensino, não só de São Paulo, como nas demais capitais do país. E essa antologia, então, ela começou a ser publicada, tá, em 1889, se eu não me engano, tá? Mas eu vou falar da primeira edição que eu tenho, que eu comprei, que é de 1913, tá? Então, eu fiz uma pesquisa no doutorado, que eu estava procurando a presença do escritor Jorge Amado nos livros didáticos, e aí... E as mulheres, né? E aí aquela curiosidade, assim, as mulheres? Onde é que as mulheres aparecem nessas leituras obrigatórias ou nessa literatura escolar? Bem, então eu comecei com a 6ª edição de 1913, tá? Nenhuma mulher, certo? Depois tem a edição da 8ª edição 1918, também nenhuma mulher, tá? E aí vou seguindo, tá? 1929, nenhuma mulher. 1945, tá? Então, de 1913 até 1945, nenhuma escritora. 1943, também nenhuma escritora, tá? 1931 também não. Deixa eu organizar aqui na ordem. Depois, 1954, nenhuma escritora em 1954. 1956, também nenhuma escritora. 1957 e 1958, nenhuma escritora. Agora vamos à década de 60, né? Quem sabe, né? Esperança existe. 1962, nenhuma. 1963, nenhuma. 1964, nenhuma. 1965, nenhuma. 1966, nenhuma. Ou seja, na análise desse material didático que era utilizado na maioria das escolas secundaristas brasileiras de 1913 a 1968, nenhuma escritora foi mencionada, tá? Então, isso significa muito para a gente pensar como a literatura se organizou, porque a gente tem pouca escrita, poucas escritoras na literatura brasileira, não que elas não existam, mas de que forma que esse apagamento ele aconteceu. Tá? Então a gente tem uma série de pesquisas sobre essas mulheres que escreveram, né, e a importância do papel que elas tiveram nesse período,
Muitas escreviam em jornais e, como eu disse anteriormente, usando pseudônimos para poder escrever, porque a literatura feminina, ela era, a literatura escrita por mulheres, ela era descaracterizada. Tá? Então isso é só para a gente refletir um pouquinho de que forma que o cânone ou né, o currículo institucionalizado ele pode promover o apagamento de determinadas situações, né, determinados escritores ou escritoras também, tá certo? Tchau, tchau.